Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos continuidade ao estudo da tabela periódica falando sobre as propriedades periódicas. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, curta o vídeo e antes da aula, roda a vinheta! Então vamos falar sobre as propriedades periódicas. A gente viu nas nossas últimas aulas de tabela periódica que a tabela periódica é organizada segundo vários critérios, não é mesmo? Além desse monte de organização que a gente viu nas aulas anteriores, é importante que vocês saibam que só por saber a posição de elementos numa tabela periódica, eu consigo comparar propriedades periódicas desses elementos. Saber se a propriedade X é maior para esse elemento ou para esse elemento, saber se a propriedade Y é menor para esse elemento que está aqui ou maior para esse que está aqui, enfim. Propriedades periódicas são propriedades que podem ser comparadas, tá certo? Entre os elementos químicos que existem na tabela somente por saber a posição deles na tabela. Na verdade, quando a gente pensa em propriedade periódica, eu estou querendo dizer, vou dar um exemplo que é a primeira propriedade periódica que a gente vai tratar, e aí a partir dela eu explico para vocês o que é uma propriedade periódica, certo? Vamos falar do raio atômico. O raio atômico é como se fosse o tamanho do átomo. Tem átomos que são maiores, tem átomos que são menores, a gente sabe que os átomos são microscópicos, né? Mas em relação, mesmo sendo microscópico, tem átomos que têm um tamanho maior do que outros. Isso a gente pode analisar pela posição deles na tabela. Por exemplo, quando vocês vão andando pela tabela periódica, quando eu falo andando pela tabela periódica, é andando pelo período. Andando assim na horizontal. Quando a gente pensa no raio atômico, olha o que acontece. Quando eu pego o elemento que está lá na família 1A, ele tem um certo raio. À medida que eu vou andando para 2A, aí vai para as famílias B, vai lá para 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, até chegar no 8A, à medida que eu vou andando na tabela periódica, esse raio ele vai diminuindo. Então eu tenho lá um período. Vamos supor que eu tenha lá o quarto período. Aí eu começo a andar, o raio diminui. O raio vai diminuindo, diminuindo, cada vez mais, até terminar o período. Só que quando pula para o próximo período, ao invés do raio continuar diminuindo, não. Quando eu pulo de um período para o outro, ele tem um salto, um aumento no raio. Então aumenta o raio de novo, e aí eu vou andando pelo período, o que vai acontecer? O raio vai diminuindo, diminuindo, cada vez mais. Quando eu pulo para o próximo período, o raio cresce de novo. Só que aí eu continuo andando pelo período, ele vai diminuindo. Isso é propriedade periódica. Propriedade periódica é aquela propriedade que à medida que você vai andando, por exemplo, por um período, aquela propriedade vai diminuindo. Mas quando você salta para o período de baixo, essa propriedade volta a subir. Aí eu ando pelo período, ela vai diminuindo. Aí eu pulo para o período de baixo, essa propriedade cresce. Aí vai diminuindo, e assim até acabar os períodos. Ou o contrário, eu vou andando pelo período, a propriedade vai aumentando. Aí quando eu pulo para o período de baixo, ela cai. Mas eu ando pelo período, ela vai aumentando de novo. Quando eu pulo para o período de baixo, ela cai. E ela vai aumentando, ou seja, existe uma periodicidade. Ela cresce, mas ela decresce. Ela cresce, mas ela decresce. Ela cresce, mas ela decresce. Ou o contrário. Quando a gente pensa na massa de um átomo, isso não acontece. Porque à medida que você vai andando pela tabela periódica, a massa atômica vai sempre aumentando, não é? O primeiro elemento tem uma massa pequena. Aumenta, sempre aumenta. Vai para o próximo período, continua aumentando. Não tem essa vai e vem, essa periodicidade que a gente fala. Por isso que a massa atômica a gente considera uma propriedade aperiódica. Não faz parte das propriedades periódicas que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. E a primeira propriedade que eu quero mostrar para vocês é o raio atômico. Se você entende bem raio atômico, fica fácil você entender qualquer outra propriedade que eu vou mostrar na sequência. Então é fundamental que você saiba analisar como o raio de um átomo ele varia na tabela periódica, porque as outras propriedades dependem da variação do raio. Então vamos aí para a tela. De uma maneira bem genérica, vamos entender o que é o raio atômico. Imagina que a gente tem um átomo, vou usar o modelo de Bohr para representá-lo, né? Então a gente tem o núcleo do átomo e tem as camadas eletrônicas. Vamos supor que esse átomo que eu estou analisando nesse momento, ele tem elétrons distribuídos apenas até a segunda camada. Ele tem a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, infinitas camadas.
Mas com elétrons, ele tem apenas até a segunda camada. Então imagina que a gente tenha 2 elétrons na primeira camada, por exemplo, e um elétron na segunda camada. Então essa é a camada de valência, tá certo? A camada mais externa com pelo menos um elétron. A distância do núcleo até essa camada de valência é o que a gente vai considerar nesse momento como sendo o raio atômico. Beleza? É o raio do átomo, o tamanho do átomo. O raio do átomo, ele depende de 2 fatores. Então, quando a gente vai analisar o raio atômico, a gente tem que lembrar que ele depende de 2 fatores. Primeiramente, de um fator em especial. Pensa comigo. Se esse átomo ele tem 2 camadas eletrônicas, as outras estão vazias, e eu for comparar com um átomo que tem 4 camadas eletrônicas, vocês esperam que o átomo de 2 ou de 4 camadas seja maior? O de 4 camadas, óbvio, não é? Quanto mais camadas eletrônicas um átomo tem, maior vai ficando o seu raio. Então, quando eu falo que o raio atômico depende de 2 fatores, o primeiro fator é o número de camadas eletrônicas. Número de camadas eletrônicas, beleza? E aí é muito simples a gente pensar, sempre, vejam bem, quanto maior o número de camadas, quanto maior a setinha para cima está indicando maior, maior vai ser o raio atômico. Então essa é bem simples, se você for comparar 2 átomos, um que tem 2 camadas, um que tem 5 camadas, o que tem 5 camadas tem maior raio. O problema é quando a gente vai comparar 2 átomos que têm o mesmo número de camadas. Aí o número de camadas não vai ser suficiente para diferenciar o raio dos dois, concordam? E aí, quando 2 átomos têm o mesmo número de camadas, será que eles vão ter o mesmo raio? Não necessariamente. Justamente por quê? Olha o que a gente pode ter. Eu vou colocar aqui no cantinho, depois eu coloco do que vai depender. Eu posso ter um átomo assim, ó, com 2 camadas, 2 camadas. Mas eu posso ter um átomo assim, ó, com 2 camadas, mas essas 2 camadas um pouquinho mais próximas umas das outras, mais compactas. Óbvio que no primeiro desenho eu tenho um raio maior, no segundo eu tenho um raio menor. Mas por que eu posso ter 2 átomos com o mesmo número de camadas, mas num caso essas camadas estão compactadas e no outro elas estão mais espaçadas, dando um raio maior para o átomo? O que define isso? O que vai definir isso é a quantidade de prótons no núcleo. O número de prótons no núcleo é o que vai definir isso, tudo bem? Dependendo do número de prótons que eu tiver no núcleo, eu sei se as camadas estão mais compactadas ou menos compactadas. O que vocês esperam? Se no primeiro caso eu tenho um número de prótons menor ou maior que no segundo caso? No primeiro caso, as camadas eletrônicas não estão tão compactadas, no segundo estão. Por que no segundo caso elas estão muito compactadas? Porque provavelmente a quantidade de prótons que tem ali no núcleo é maior do que no primeiro caso. Justamente porque os prótons são positivos, a eletrosfera é negativa. Quanto mais prótons eu tiver no núcleo, mais atração o núcleo vai exercer sobre a eletrosfera. Então é de se esperar que o número de prótons no átomo menor seja uma quantidade maior. Justamente porque se eu tenho mais prótons no núcleo, eu compacto mais a eletrosfera, eu atraio mais a eletrosfera para próximo do núcleo. Então, o segundo fator que também interfere no raio de um átomo é o número de prótons no núcleo. Mas, por favor, e prestem bastante atenção, a gente só vai analisar o número de prótons se o número de camadas for o mesmo. Se o número de camadas não for o mesmo, a gente não vai analisar o número de prótons. Tudo bem? A gente vai analisar o número de camadas. No caso do número de camadas ser o mesmo como o de 2 camadas que eu mostrei no desenho, a gente vai analisar o número de prótons. Quanto maior o número de prótons no núcleo, menor o raio, porque se eu tenho muitos prótons, eu atraio fortemente a eletrosfera. Bom, sabendo então que o raio atômico ele depende dessas 2 características, do número de camadas que aquele átomo tem e da quantidade de prótons que ele tem no núcleo, a gente pode pensar isso analisando a tabela periódica.
Porque a gente sabe analisar uma tabela periódica e ver o número de camadas dos átomos que estão na tabela e também o número de prótons. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colar aqui um esboço bem pequenininho da tabela, vejam. Bem simplesinho. E aí o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou analisar na tabela periódica como que o número de camadas aumenta ou diminui. Pensa comigo. À medida que a gente vai descendo na tabela periódica, a gente vai tendo raios maiores ou raios menores? Vamos pensar? Quando a gente desce na tabela periódica, vai descendo nos períodos, a gente vai aumentando o número de camadas. Lembra que cada período representa um número de camadas? Consequentemente, quanto mais embaixo eu estou na tabela, maior o número de camadas. Se maior é o número de camadas, maior é o raio. Então a gente pode dizer que é lá embaixo na tabela periódica que estão os átomos que têm maiores raios. Só que imagina eu pegar um elemento que está aqui, ó, vamos supor que eu chame de X e um que eu chame de Y. X e Y, eles estão na mesma linha horizontal, no mesmo período. Aí seria o quarto período. Se eles estão no quarto período, os dois têm 4 camadas. Se os dois têm 4 camadas, o número de camadas não é suficiente para me falar qual é maior. Afinal, eles estão na mesma altura da tabela, concordam? Então, eu tenho que analisar o número de prótons. Quem tem mais prótons, X ou Y? A gente sabe que o número de prótons vai aumentando de 1 em 1 na sequência. Então, é de se esperar que o Y tenha mais prótons que X. Se o Y tem mais prótons que X, o Y tem um raio menor. Consequentemente, o X tem um raio maior e o X está mais deslocado para a esquerda, concordam? Então, onde eu quero chegar é nessa região da tabela periódica onde estão os maiores raios. Os átomos de maiores raios são os que ficam mais embaixo e mais à esquerda da tabela periódica. Vamos anotar aqui, ó, aqui nessa região da tabela estão os maiores raios atômicos, os átomos de maiores raios. Em contrapartida, lá em cima é onde a gente tem, no lado oposto, né, os menores raios. Os átomos com menores raios ficam localizados nessas regiões da tabela. Tudo bem? Mais importante do que saber onde estão os átomos de maior ou de menor raio, entender o porquê disso. Então veja bem, já falamos que na tabela periódica os átomos maiores ficam embaixo, né, e deslocados para a esquerda da tabela periódica. Por quê? Porque mais embaixo é onde tem maiores números de camadas de um átomo, não é? E mais à esquerda da tabela são os átomos que têm menos prótons naquele período. Se eles têm menos prótons, eles exercem uma menor atração sobre a eletrosfera e o átomo acaba ficando maior do que quando exerce uma atração muito intensa que o átomo acaba compactando. Tudo bem? Então a gente já sabe como analisar na tabela periódica o raio atômico. Quanto mais embaixo e à esquerda, maiores são os raios. Quanto mais acima e à direita da tabela periódica, menores são os raios dos átomos. Antes de mostrar a segunda propriedade periódica, eu só vou mostrar para vocês o raio iônico. Se raio atômico é o raio de um átomo, raio iônico é o raio de um íon. Um íon positivo ou um íon negativo. Depois de ver o raio iônico, eu já vou passar para a próxima propriedade periódica. Vamos lá? Vamos analisar então aqui o raio iônico de 2 íons. Na verdade, eu vou começar pensando uma comparação. Imagina eu pegar o átomo de sódio, cujo número atômico é 11, e comparar com o íon sódio. O íon sódio tem carga mais 1, é um cátion. Bem? Então, eu vou comparar o átomo de sódio com o seu íon, o íon sódio de carga mais 1. Quando a gente vai comparar essas duas partículas, primeira coisa, para comparar o tamanho de um átomo ou de um íon, depende dos mesmos fatores. Do tamanho da quantidade de camadas eletrônicas que aquele átomo ou aquele íon tem e do número de prótons no núcleo. Beleza? Então vamos contar aqui quantas camadas tem o íon sódio e quantas camadas tem o átomo de sódio. O átomo de sódio, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, fica assim. Um S2, 2S2, 2P6, ele tem 11 elétrons, então eu vou colocar o 11º elétron aqui. Veja, eu distribuí os 11 elétrons. O íon sódio positivo perde um elétron. Se ele perde um elétron, eu sempre tiro da camada de valência. Então, eu vou tirar um elétron do subnível 3s e eu vou ficar com isso aqui só. Concordam? Tá bem fácil esse, não tá? Por quê? No primeiro caso, o que eu tenho? 1, 2, 3 camadas. 3 camadas eletrônicas no átomo de sódio.
Quantas camadas eu tenho no íon sódio que perdeu um elétron? Uma camada e duas camadas. Então está mais óbvio do que qualquer coisa a comparação aqui, concordam? O íon sódio, como tem menos camadas, ele tem um raio menor que o átomo de sódio. Então eu posso dizer aqui que o sódio atômico, o átomo de sódio, tem maior raio do que o íon sódio. Isso eu posso fazer sempre que eu estiver comparando o raio de um átomo, o raio atômico, com o raio iônico de um cátion. Cátion é quando perde elétrons. É meio óbvio, não é? Se perde elétrons, é de se esperar o quê? Perdeu elétrons, diminui o raio. É o que acontece. Então eu posso dizer que o raio de um átomo é sempre maior que o raio do seu próprio cátion. Lembrando que eu estou comparando o mesmo elemento químico, sódio e sódio. A gente não vai comparar o átomo de sódio com o cátion cálcio e pensar dessa forma. Não, aí a gente tem que analisar o número de camadas mesmo. Mas quando a gente está analisando dois elementos iguais, mas o átomo e o seu íon, basta ver, o átomo vai ter um raio maior do que o raio iônico do cátion, sempre. Agora vamos comparar outros dois elementos. Vou comparar agora o flúor, o átomo de flúor, cujo número atômico é 9, com o seu íon. Só que o íon do flúor é o fluoreto de carga -1, beleza? Então vamos para comparar, a gente vai analisar primeiro o quê? A quantidade de camadas, 1s2, 2s2, 2p5. Vejam, distribuir 7 elétrons. No íon fluoreto eu vou ter que distribuir 9 elétrons no flúor, vou ter que distribuir 10 no fluoreto, porque ele ganhou 1, ele tem carga negativa. Então se eu vou distribuir 10, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, já coloquei 4, faltam mais 6, 2p6. Vejam, a quantidade de camadas é a mesma, não é? 1, 2 camadas, 2 camadas, 1, 2 camadas. Aí você me fala, mas se eles têm o mesmo número de camadas, a gente tem que analisar então o número de prótons. Só que os dois têm 9 prótons no núcleo. Veja, o número atômico dos dois é 9. Os dois têm o mesmo número de camadas e o mesmo número de prótons. Porém, o átomo de flúor, o átomo que está do lado esquerdo, ele tem 9 prótons para atrair uma eletrosfera com 9 elétrons. O íon flúor tem 9 prótons para atrair uma eletrosfera de 10 elétrons. Tem mais dificuldade, concordam? Se no caso do fluoreto ele tem que aproximar, atrair 10 elétrons, é mais difícil, ele não consegue compactar tanto o íon. Então a gente chega à conclusão que o íon negativo ele tem um raio maior. Porque no primeiro caso, no caso do átomo, 9 prótons puxar 9 elétrons é mais fácil, então compacta mais o tamanho do átomo. Então a conclusão que eu chego aqui é que o raio do átomo de flúor, o raio atômico, em comparação com o raio iônico, mas agora o raio iônico de um ânion negativo, né, um íon negativo, o ânion vai ser sempre maior. Então sempre que eu vou comparar um ânion com o seu próprio átomo do mesmo elemento, o ânion tem um raio iônico maior do que o raio atômico daquele átomo. Beleza? Lembrando que a gente está sempre comparando aqui átomos e íons do mesmo elemento químico. Sabendo o que é raio atômico e raio iônico, então vamos para a terceira propriedade, que é a energia de ionização ou potencial de ionização. Vamos para a tela. Bom, então vamos falar agora da energia de ionização, que também é uma propriedade periódica, uma propriedade que eu posso analisar a posição dos elementos na tabela para comparar. A energia ou potencial de ionização refere-se ao quê? Imagina que a gente tenha um átomo que está nessa posição aqui, vamos supor que ele tenha 2 camadinhas. Beleza? Então tem um átomo aqui. Ele tem 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Ele tem um total de 3 elétrons. Vamos supor que eu queira arrancar esse elétron da camada de valência. Eu quero transformar esse átomo num cátion, tirar um elétron. Concordam que esse elétron ele está sendo atraído pelo núcleo. O núcleo é positivo, o elétron negativo. Então, para eu conseguir arrancar esse elétron, existe uma energia envolvida. Tá certo? Eu preciso fornecer uma energia para esse átomo. O átomo precisa absorver essa energia para ele conseguir arrancar, ou para a gente conseguir arrancar o elétron dele.
Essa energia é o que a gente chama de energia de ionização. Tudo bem? Então, energia de ionização ou potencial de ionização de um átomo é energia, vamos anotar aqui, energia absorvida pelo átomo, não é? Então, é energia absorvida para retirar o elétron ou para retirar elétrons de um átomo. Se a gente for mais criterioso, esse átomo tem que estar no estado gasoso, isolado, mas não vamos entrar em tanto detalhe. Saiba que é energia para retirar elétrons de um átomo. Vamos analisar então dois átomos, um átomo pequeno e um átomo grande para a gente comparar. Então vou apagar isso aqui e eu vou representar aqui dois átomos. Imagina que a gente tem aquele átomo que eu já tinha desenhado, só com duas camadas, beleza? Então eu quero tirar o elétron que está na segunda camada. Imagina agora a gente comparar com um átomo que é assim, um pouquinho maior, beleza? Com 3 camadas. Agora eu quero tirar o elétron da terceira camada desse átomo. Pensa comigo, a gente vai comparar onde eu gasto mais energia, no primeiro ou no segundo caso, beleza? Por isso que eu disse que é importante saber raio, porque a gente sempre compara as energias pensando no tamanho dos átomos. Nesse primeiro caso, eu tenho um átomo menor, concordam? Esse átomo tem um raio menor, eu vou chamar de átomo menor. Nesse caso, a gente tem um átomo que é maior. Pensa comigo, de onde vocês acham mais fácil arrancar o elétron? De um elétron que está próximo do núcleo ou de um elétron que está afastado do núcleo? A gente sabe que a força entre duas cargas opostas ela é inversamente proporcional à distância delas. Quando a distância é pequena, a força é grande. Quando a distância é grande, a força é pequena. Então, se no primeiro caso a distância é pequena, fica difícil de eu conseguir arrancar esse elétron porque ele está muito atraído pelo núcleo. Então, eu posso dizer que nos átomos menores, ou no átomo menor, que é o caso aqui, é mais difícil retirar o elétron. Concordam comigo? Já no átomo maior, eu posso dizer que é mais fácil retirar o elétron porque ele não está tão próximo do núcleo, não está tão atraído por esse núcleo. Então, é mais fácil retirar o elétron. Se no primeiro caso é mais difícil retirar elétron, eu vou gastar mais energia, concordam? Se eu vou gastar mais energia, que conclusão que eu chego? Que a energia de ionização do átomo menor é mais elevada. Então, eu posso dizer que aqui há uma maior energia de ionização. Eu vou abreviar aqui EI. Beleza? No outro caso, é mais fácil tirar o elétron. Então, eu não gasto tanta energia porque é fácil. Então, eu posso dizer que aqui há uma menor energia de ionização. Concordam? Conclusão que chegamos, quanto maior é um átomo, menor é a energia de ionização. Quanto menor é um átomo, maior é a energia de ionização. Então a gente pode analisar isso na tabela periódica. A gente sabe onde estão os átomos menores e os átomos maiores. Eu mostrei para vocês anteriormente, não é? Então vejam aqui, tem um esbocinho da tabela de novo. Lembra onde ficam os átomos maiores na tabela? Os átomos maiores ficam embaixo e à esquerda. Onde ficam os átomos menores? Os átomos menores na tabela ficam lá em cima e à direita. Concordam comigo? Lembra que a gente viu no exemplo 1 que aqui estão os átomos menores, nessa região? Se nessa região estão os átomos menores, que conclusão que a gente tira? Que é nessa região da tabela periódica que estão as maiores energias de ionização. Os átomos que ficam em cima e à direita são os que têm maior energia de ionização, justamente porque são os mais difíceis de eu retirar o elétron. Em contrapartida, aqui embaixo na tabela é onde estão os átomos maiores, lembram? Os átomos maiores ficam embaixo. Se os átomos maiores ficam embaixo e à esquerda, é nessa região onde estão os átomos maiores que a gente tem as menores energias de ionização. Tranquilo?
Lembrando que a gente não precisa tirar só um elétron de um átomo, a gente pode tirar um segundo, um terceiro, um quarto. Então imagina, quando você vai tirar o primeiro elétron de um átomo, a gente chama isso de primeira energia de ionização. Quando você tira o elétron de um átomo, o primeiro elétron, a gente gasta uma energia. Só que para tirar o segundo fica mais difícil, porque o átomo diminui. E quanto menor fica o átomo, mais difícil tirar o elétron, não é? Então a gente pode dizer que a segunda energia de ionização de um átomo é sempre maior. Que a terceira energia de ionização é maior ainda. E assim por diante. Quanto mais elétrons você vai tirando de um átomo, mais difícil vai ficando. Se mais difícil vai ficando, mais energia eu preciso fornecer para tirar esse elétron. Então vimos aqui que existe uma relação entre o tamanho do átomo e a sua energia de ionização. Lembrando que energia de ionização é a energia necessária para retirar elétrons de um átomo. Quanto mais compacto, quanto menor é o átomo, não se esqueçam, mais difícil tirar o elétron, mais energia de ionização eu preciso. Quanto maior é o átomo, mais fácil tirar o elétron, menor é a energia de ionização. Lembrando que quanto mais elétrons eu vou tirando de um átomo, maior vai ficando a energia de ionização, porque mais difícil vai ficando tirar elétrons daquele átomo. Quero mostrar para vocês agora uma outra propriedade periódica que a gente chama de afinidade eletrônica. Vamos lá? Bom, o que vem a ser então a afinidade eletrônica ou eletroafinidade? A gente viu anteriormente que a energia de ionização é a energia absorvida por um átomo quando eu retiro o elétron dele, não é? A afinidade eletrônica é o inverso com relação ao conceito. Porque a afinidade eletrônica é uma energia também, mas é uma energia liberada quando um elétron é adicionado ao átomo neutro, isolado. Então, vamos anotar primeiro a definição de afinidade eletrônica, que é fundamental que vocês saibam para conseguir entender como ela varia na tabela periódica. Então, é energia. Afinidade eletrônica é uma energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo. Bom, novamente vamos pensar com relação ao tamanho do átomo. Vamos pegar de novo um átomo pequenininho, um átomo com duas camadinhas bem compactas, por exemplo, e um átomo um pouco maior. Beleza? Com uma, duas, três camadas. Tá bom? Só para a gente diferenciar aqui. Então imagina, eu tenho um átomo, de novo, menor, e por isso que eu disse que a gente sempre compara baseado no tamanho do átomo. Por isso que é importante saber o raio. E eu tenho aqui um átomo maior. Imagina que a gente tenha um elétron bem aqui entre os dois átomos, sendo disputado pelos dois átomos. Qual átomo você acha que vai atrair esse elétron mais intensamente para a sua eletrosfera? O átomo maior ou o menor? Se a gente pensar que eles estão à mesma distância das camadas eletrônicas, qual está mais próximo do núcleo do átomo? Aqui ou aqui, que está mais distante, não é? Então a gente sabe que o átomo menor ele acaba atraindo mais intensamente o elétron para a sua eletrosfera, justamente porque o seu núcleo está mais exposto, consegue atrair mais fortemente esse elétron. Concordam comigo? Então eu digo que o átomo menor é o que tem mais afinidade pelos elétrons. Lembra que o átomo menor tem dificuldade de perder elétrons? É difícil? Por que é difícil? Porque ele gosta do elétron. Então a gente diz que ele tem uma grande afinidade pelos elétrons. Portanto, o átomo menor é aquele que tem mais afinidade pelo elétron. Se ele tem mais afinidade, quando o elétron entra nele, ele libera mais energia. Então ele tem maior afinidade eletrônica, que é a energia liberada. Então sempre o átomo menor, ele vai apresentar maior afinidade eletrônica. Vou representar por AE só para simplificar aqui, a gente não perder muito tempo. Já o átomo maior, ele não tem tanta afinidade pelos elétrons, então a gente diz que ele tem uma menor afinidade eletrônica. Tudo bem? Vejam, o tamanho do átomo também influencia na afinidade eletrônica. Os átomos menores têm grande afinidade eletrônica. Os átomos maiores têm pouca afinidade eletrônica. Então, a gente analisando na tabela periódica, a gente analisa de um modo muito parecido com a energia de ionização.
Porque onde estão os átomos menores mesmo na tabela? Os átomos menores sempre ficam lá em cima, não é? E à direita. Então, nessa região estão os átomos menores. A gente não acabou de ver que os átomos menores têm afinidade eletrônica elevada? Então, aqui estão as elevadas ou as maiores afinidades eletrônicas. Porém, a gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui com um caso, que é o caso dos gases nobres. Por quê? No caso dos gases nobres, não é necessário elétrons para estabilizar o átomo. O gás nobre ele já é estável da forma que ele é. Então, quando você coloca um elétron num gás nobre, por exemplo, ao invés de liberar energia, na verdade é necessário energia absorver. Então, é como se fosse uma afinidade eletrônica negativa aí. Então, a gente exclui essa regra de que os átomos que têm maior afinidade ficam à direita da tabela periódica, exclui os gases nobres daí. Então, tirando os gases nobres, os que têm maior afinidade eletrônica, eles ficam em cima e à direita. Então, um elemento que ficaria, eu vou pintar em verde aqui. Nessa posição aqui, seria o que está mais em cima e à direita, tirando os gases nobres. Ele que vai ter uma grande afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica ela é maior na tabela periódica em cima e à direita, tirando os gases nobres dessa regra. Consequentemente, se nessa região aqui de baixo estão os átomos maiores, a gente já sabe disso, né? E os átomos maiores têm baixa afinidade eletrônica, então é nessa região da tabela que estão as menores afinidades eletrônicas. Então, a afinidade eletrônica também é medida pelo tamanho do átomo. Então, é importante a gente ir fazendo essas relações de raio com energia de ionização, de raio com afinidade eletrônica, e até agora o que a gente viu, átomos maiores têm baixa afinidade eletrônica e baixa energia de ionização. Átomos menores têm elevadas afinidades eletrônicas e também elevadas energias de ionização. Vou mostrar para vocês agora mais duas propriedades periódicas para a gente encerrar essa primeira aula de propriedades periódicas. E essas duas que eu quero mostrar para vocês são eletronegatividade e eletropositividade. Bora lá! A eletronegatividade é uma propriedade periódica que mede a tendência que um átomo tem para receber elétrons. É muito parecido com a afinidade eletrônica, mas não tem um valor de energia envolvido. Tá? Então, a eletronegatividade para a gente vai ser a tendência que um átomo tem para receber elétrons. Beleza? E a gente já viu isso em relação à afinidade eletrônica. A gente sabe que os átomos menores têm mais tendência a receber elétrons, não é? Imagina que a gente tenha uma ligação química entre dois átomos, um átomo X compartilhando elétrons com o átomo Y. A gente ainda não estudou ligações químicas aqui na nossa sequência, mas a gente tem aqui um compartilhamento de elétrons. Imagine que a gente tem dois elétrons compartilhados por X e Y. Se esses elétrons ficarem mais próximos de X, que conclusão que você chega? Que X é um átomo menor ou um átomo maior? O X, ele deve ser então um átomo menor. Concordam comigo? Porque os átomos menores têm mais tendência a receber elétrons, têm dificuldade de perder, então tem grande tendência a receber. Então, um átomo menor, a gente diz que como ele atrai mais fortemente os elétrons para próximo dele, ele é um átomo que tem maior eletronegatividade. Ou seja, ele é mais eletronegativo. Átomos menores sempre têm tendência a aproximar os elétrons para próximo deles. Em contrapartida, os átomos que são maiores, no caso aqui deveria ser o Y, são átomos menos eletronegativos. Concordam? Átomos menores atraem fortemente os elétrons, átomos maiores se afastam dos elétrons. Se os átomos menores atraem mais fortemente os elétrons, eles são mais eletronegativos. Por isso que olhando na tabela periódica, novamente, vamos fazer aqui,
Onde estão os átomos menores de novo? Lá em cima e deslocados para a direita da tabela. Nessa região é onde estão os átomos menores, não é mesmo? Se os átomos menores são os que têm maior tendência a atrair os elétrons, é lá nessa região onde estão os átomos mais eletronegativos. Novamente, eu tiro daqui os gases nobres, porque lembra que os gases nobres não têm tendência a atrair elétrons, porque eles já são estáveis da forma que eles são. A gente vai ver melhor isso em ligações químicas. Então, a gente tira os gases nobres e os elementos que estiverem mais acima e à direita são os mais eletronegativos. Consequentemente, se nessa região oposta estão os átomos maiores sempre, os átomos maiores são sempre os átomos menos eletronegativos. Então, na tabela periódica, os átomos que têm maior eletronegatividade ficam localizados acima da tabela e à direita. Se a gente sabe o que é eletronegatividade, eletropositividade é exatamente o oposto. Vamos analisar então a sexta propriedade dessa aula? Bora lá! A eletropositividade também pode ser chamada de caráter metálico. Já já eu explico para vocês, é bem importante isso, tá? Então, eletropositividade ou caráter metálico. Gente, se a eletronegatividade é a tendência, mede, né, a tendência que um átomo tem para atrair elétrons, é lógico que a eletropositividade é o oposto, é a propriedade que mede a tendência que um átomo tem para se afastar dos elétrons, para perder, para ceder elétrons. Concordam? Então vamos anotar aqui, ó. Eletropositividade é a tendência que o átomo tem para ceder elétrons. E a gente sabe que os átomos menores atraem, consequentemente, os átomos maiores se afastam. Né? Então, quando a gente tem dois átomos, um átomo pequeno e um átomo grande, e a gente tem, por exemplo, um elétron sendo disputado pelos dois, quem que vai puxar esse elétron? O menor, não é? Justamente porque o maior se afasta, ele cede o elétron. Então, ele é o mais eletropositivo. Então, a conclusão que eu chego aqui é que um átomo menor, ele atrai um elétron fortemente, ele é muito eletronegativo. Já um átomo maior, ele cede o elétron facilmente, ele é mais eletropositivo. Então, a gente pode dizer que os átomos maiores são mais eletropositivos. Em contrapartida, um átomo menor, se ele é muito eletronegativo, consequentemente, ele é pouco eletropositivo. Então, ele é menos eletropositivo. Deixa eu apagar o Szinho daqui. Positivo. Ok? Na tabela periódica, como que a gente analisa isso? Vamos ver? Então, vejam, temos a tabela periódica. Agora, vai mudar um pouquinho a situação que a gente estava acostumado. Por quê? Onde ficam os átomos maiores na tabela? Deixa eu só deslocar a tabela para cá. Os átomos maiores, eles ficam localizados, os maiores, embaixo e à esquerda. Se embaixo à esquerda que estão os átomos maiores, e a gente acabou de falar que os átomos maiores são os mais eletropositivos, é nessa região da tabela que ficam os átomos mais eletropositivos. Consequentemente, lá no oposto, e a gente tira os gases nobres aqui também, não é? Quando a gente está falando de eletronegatividade e eletropositividade, no lado oposto, que é onde estão os átomos menores, a gente sabe que são os átomos menos eletropositivos. Então, a gente pode dizer aqui que estão os átomos menos eletropositivos. Então, vimos aqui na questão da eletropositividade que das propriedades que a gente viu até então, é a única que tem o crescimento de acordo com o raio, não é? Raios maiores geram átomos que têm eletropositividades maiores. A gente tinha visto somente propriedades que eram inversas ao raio, não é mesmo? A energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade são propriedades inversas ao raio. Quando o raio é grande, essas propriedades são baixas.
A única que vai de acordo com o raio é a eletropositividade. E por que a gente chama ela também de caráter metálico? Eletropositividade não é a tendência que um átomo tem de se afastar, de ceder, de perder elétrons. Quem tem grande característica em perder elétrons, a gente vai ver melhor isso em ligações químicas, são os metais. Portanto, quando a gente fala que um átomo é muito eletropositivo, ele deve ser um metal. Então ele tem um caráter metálico elevado. Já pararam para pensar que os metais na tabela periódica eles ficam deslocados todos para uma região da tabela? Em que região estão os metais? Na região dos átomos mais eletropositivos. Porque justamente na região oposta, onde estão os mais eletronegativos, a gente tem os ametais e os semimetais. Por isso que a gente pode falar como sinônimo eletropositividade e caráter metálico. Quanto menos eletropositivo, a tendência é que ele não seja metal. Quanto mais eletropositivo, a tendência é que esse átomo seja metal. Então, vimos aqui algumas propriedades periódicas que a gente pode analisar a posição dos elementos na tabela para identificar e para relacionar essas propriedades. E na próxima aula a gente vai ver mais algumas propriedades periódicas. Então, se você curtiu esse vídeo, curtiu essa aula, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, dá um curtir aí no vídeo para mim. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!